Bom dia, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na manhã deste sábado, para a gente falar do clássico desta noite, 8h30 da noite no Morumbi. 8h30 da noite, jogo que terá a transmissão da Cazé TV, da TV Record e também da HBO. Cazé TV no YouTube, você não paga nada. Record, TV aberta, você não paga nada. E no streaming da HBO, aí se você for optar por streaming, você tem que pagar, você tem que ser assinante da HBO. Mas, repito, 8h30 da noite, transmissão da Record, da Cazé TV e da HBO, tá bom? Esse jogo é um jogo muito importante para o Santos, porque o Santos vai ganhar. Vocês já repararam que todo vídeo que eu faço aqui, um pré-jogo, falando dos jogos do Santos, eu falo, o Santos precisa ganhar, o Santos precisa ganhar, o Santos precisa ganhar, mas eu nunca falo que o Santos precisa ganhar, porque ele precisa se consolidar na parte de cima da tabela, porque ele precisa, com essa vitória, se distanciar do segundo colocado, porque ele, com essa vitória ele vai ter vantagens na fase de mata-mata do campeonato. Não é nada disso, não é nada disso. Quando eu falo que o Santos tem que ganhar, é para fugir das últimas colocações, é para fugir da zona de rebaixamento. E mais uma vez, o Santos, mais um ano começa, e o Santos está nessa situação, fugindo da zona do rebaixamento. No Campeonato Paulista, pasmem, no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque na última quarta-feira o Santos estreou contra a Chapecoense em Santa Catarina e tomou de 4, perdeu de 4-2 e está na zona do rebaixamento. E no Campeonato Paulista, o Santos está muito perto da zona do rebaixamento. É claro que está perto da 8ª colocação também para se classificar, mas ele precisa tomar cuidado, porque esse jogo é fora de casa e é contra o São Paulo. O São Paulo que está em paz. O São Paulo está em paz depois dessa vitória contra o Flamengo. Ao contrário do Santos, que vem num momento de turbulência para tentar fazer vitória nessa partida. Gente, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Estou rumando a 200 mil inscritos. E eu conto com vocês, sei que posso contar com vocês. Pessoal, então é o seguinte, o Santos vai ter como desfalques para esse jogo, Tassiano e o Arão, sem contar o Neymar. Sem contar o Neymar. O Neymar, pelo que eu apurei, ele vai precisar talvez de uns 10 dias ou talvez 2 semanas. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa para o Santos. Eu acho que para ele também. Porque estamos na reta final em direção à Copa do Mundo. Se ele quiser cumprir essa última missão dele, ele vai ter que jogar o mais rápido possível. Porque senão o Ancelotti não vai convocar ele. Só se houver muita pressão, não da mídia, não da torcida, mas de ex-jogadores. Ex-jogadores influentes que conversam com ele e que podem chegar para ele e falar assim, ô Ancelotti, pelo amor de Deus, não tem ninguém nessa seleção brasileira. Tem ninguém nessa seleção que mete medo em alguém. Não é Vinícius Júnior, não é Estevão, não é Rafinha, não é Rodrigo. Ninguém mete medo em ninguém. O Neymar mete medo. Senhor Mano, mas do jeito que ele está, é o Neymar. Então, se o Neymar voltar a jogar rapidamente, ele pode cativar o técnico Ancelotti. Se ele demorar muito para jogar, eu acho que ele chega na seleção brasileira só se tiver pressão de ex-jogadores. Ex-jogadores. Senão, eu acho que ele não vai. Mas enfim, não é de seleção que nós estamos falando, a gente está falando do Santos. E o Tassiano e o Arão não jogam. O Arão é o titular absoluto desse meio-campo do Santos, é o homem que deu equilíbrio e, infelizmente, teve aí que retirar um cálculo renal e vai ficar de fora aí pelo menos mais um mês, tá? Mais uma semana para se recuperar da cirurgia. Depois ele vai ter que entrar em forma. Então vai precisar de mais 2, 3 semanas, tá? Até porque ele não é uma criança. Ele tem 33 anos. 33 anos, entendeu? E então ele não joga. Tassiano seria uma ótima opção para o Santos, opção ofensiva, caso o Gabriel não possa jogar, ele tem que ser substituído durante o jogo, por um motivo qualquer, ele está de fora também, com uma lesão muscular. Então, ele de fora, aparece quem? O Lautaro. O Lautaro é a única opção que o Santos tem, caso o Gabriel não possa jogar. Ou caso o Gabriel tenha que sair. Mas o Gabriel deve começar esse jogo, porque não há motivo nenhum para ele não atuar. Aliás, já não havia motivo nenhum para ele não ter jogado contra a Chapecoense. Não jogou. Não havia motivo nenhum para o Barreal começar no banco de reservas contra a Chapecoense. Começou. Não havia motivo nenhum para o Frias ficar do lado de fora,
colocar o Alex Duarte. Mas o Frias ficou. Então eu espero que hoje o Vojvoda escale o que ele tem de melhor. Você pode perguntar para mim, Sormani, e o Rony vai pro jogo? Eu acho muito difícil. Ele treinou um dia só, ontem. Só, mais nada. Eu acho que ele vai ser uma opção de banco de reservas, assim como o Roleiser. Vão ser duas opções. Qual é o Santos que eu imagino que vai sair pro jogo desta noite contra o São Paulo? Vai ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, né? O Frias, Luan Pérez e o Escobar. O Escobar entrando na lateral esquerda, porque, infelizmente, o menino Vinícius Vira não tem condição de ser titular do Santos. Nenhuma. Ele marca muito mal. E na marcação ele é lento. O reflexo dele, ele é meio débil. O atacante dribla ele com muita facilidade. Com muita facilidade. A gente viu isso no jogo contra a Chapecoense. 3 dos 4 gols da Chapecoense saíram em cima dele. Assim como do Alex Duarte. Também foi um terror. Um terror. Mas o menino, a gente, não é porque é um menino da Vila que a gente não vai fazer críticas, tem que fazer. Jogou muito mal. Então eu acho que o Escobar vai voltar, porque eu acho que o Escobar, embora tenha suas deficiências, e ele as tem mesmo, tá? Ele é um cara que marca muito mais. E o São Paulo vai ser um time que vai sair pro jogo, vai sair pressionando. E o Santos vai ter que ter marcação. Porque tomar um gol logo de cara, amigo, esquece. Não pode, não dá. O Santos vai ter que ser um time firme na marcação. Por isso eu acho que o Frias, que está voltando, não jogou inexplicavelmente contra a Chapecoense, e o Luan Pérez vão fazer a zaga. Por quê? Porque o Luan Pérez é o jogador mais confiável do Santos na posição de zagueiro. Entendeu? Então, Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar. O meio-campo sem o Arão vai com o João Schmidt, Gabriel Menino e o Zé Rafael. E na frente, eu acho que vai ser Barreal, Gabriel e o Miguelito. Eu acho que ele não vai tirar o Miguelito. Miguelito é um jogador experiente, embora seja jovem, com participação em eliminatória de Copa do Mundo. A Bolívia está para disputar uma repescagem. Ele já jogou em vários lugares pela seleção da Bolívia durante a Copa do Mundo, as eliminatórias, e nos amistosos também. Embora seja um menino e tenha disputado a Série B no ano passado, ele é um jogador que tem uma experiência boa. E eu acho que ele vai ser titular, porque ele vem jogando bem. E se o Roleiser jogar no lugar do Miguelito, para mim será uma grande surpresa. Tá? Eu acho que isso não vai acontecer, tá? E acho que a frente vai ser Barreal, Gabriel e Miguelito. Então o Santos seria Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez, Escobar, Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael, Barreal, Gabriel Barbosa e na ponta esquerda o Miguelito. Acho que esse vai ser o time. Tá bom? Gente, outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A respeito de contratação. Eu não sei quem é que publicou. Eu vi, acho que eu vi no X, que o Santos estaria interessado no Hércules, jogador do Fluminense, inclusive que o jogador que trabalhou com o Vojvoda no Fortaleza. A informação que eu obtive não procede. O Santos não está procurando o Hércules. Não procede. Aí eu li no X também que a possibilidade do Santos novamente ir atrás do Thiago Maia. Não procede. Qual a informação que eu tenho? A informação que eu tenho é que o Santos está procurando um jogador para essa posição, porque eu estava conversando com a pessoa, falei, escuta, mais do que um volante, o Santos precisa de um zagueiro. Olha que terrível que foi o jogo contra o Chapecoense. Aí a pessoa falou para mim, Sormani, o que o Santos precisa é de um volante, não, né? De um jogador de meio campo com saúde, foi a expressão que ele usou. Saúde. Para quê? Para ser aquele cara todo campista que inclusive vai deixar os jogadores de zaga menos expostos. Por isso que o Santos opta neste momento por um jogador de meio campo e não por um zagueiro. Aí essa pessoa falou para mim também, mas estamos atrás de um zagueiro também. Quem é esse volante? Não sei. Torno a dizer para vocês o que eu disse ontem no meu vídeo. O Nardoni está indo para o Grêmio. Está indo para lá porque o Santos foi atrás deles e o Racing pediu 10 milhões de euros. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Não tem dinheiro. Mas contratou o Rony, pagou 3 milhões de euros. Não é verdade. Está tudo explicado no vídeo de ontem. Foi uma operação triangular envolvendo Santos, Atlético Mineiro e Botafogo. Ninguém gastou nada. O Santos não abriu o cofre. O Marcelo Teixeira não precisou assinar cheque para contratar o Rony. Nada, porque o Santos não tem dinheiro. Entendeu? Não tem dinheiro. Então, pessoal, para resumir, informação que eu obtive. Hércules, não. O Santos não procurou esse jogador em nenhum momento. Thiago Maia, esquece. Também não. Tá bom?
São Paulo está num momento de muita paz, né? Muita tranquilidade, depois da vitória sobre o Flamengo por 2-1 de virada no Morumbi, num jogo que teve menos de 30 mil pessoas no Morumbi. Menos de 30 mil pessoas. Para esse jogo, a informação que corre aí, é que o São Paulo já tem quase 45 mil ingressos vendidos. Então, quer dizer, a torcida está entusiasmada, o São Paulo vive um momento de paz, enquanto o Santos vive um momento de turbulência, em função da campanha ridícula que o Santos vem apresentando nesse início de campeonato. No Campeonato Paulista, por exemplo, o Santos está na 11ª colocação, com 6 pontos conquistados. E o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o Velo Clube, tem 4. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento. E uma derrota hoje no Morumbi para o São Paulo não é nada de outro mundo. De outro mundo seria perder do jeito que perdeu para a Chapecoense. E perdeu. Do outro mundo seria empatar com o Guarani em Campinas, que na época era o penúltimo colocado do Campeonato Paulista. E o Santos empatou. Aquilo era fora da curva. Perder para o São Paulo hoje no Morumbi não é. Não é. Então, se o Santos perder para o São Paulo, ele permanece com 6 pontos. Eu sei que vocês não gostam de falar muito sobre isso, mas se deixa eu ver aqui de novo. Se o Velo Clube, por exemplo, ganhar do Noroeste em Bauru, ele já passa o Santos. São Paulo ganha do Santos, ele passa o Santos. E o Botafogo, se surpreender ganhar do Palmeiras, ele passa o Santos também. Claro que se o Santos ganhar de São Paulo, ele vai se colocar lá em cima. Vai se colocar lá em cima. Mas hoje, as casas de apostas mostram o quê? O São Paulo favorito. O São Paulo favorito. Lamentavelmente, o Santos vai fazer o seu 7º jogo na temporada e só tem uma vitória. Foi na abertura do campeonato contra o Novo Horizontino. Mas depois ele perdeu o jogo contra o Palmeiras e empatou mais 3 partidas. E foi derrotado de novo agora pelo Campeonato Brasileiro. A campanha do Santos não é boa. Não é boa. Esse assunto nós já discutimos, eu sei que a opinião de vocês é uma, a minha difere um pouco, porque vocês depositam toda apontam o dedo diretamente para o Alexandre Matos e para o Marcelo Teixeira, que tem que ser apontado mesmo, tem, mas eu acho que esse técnico podia tirar mais esse time. Sinceramente, eu acho que podia. Entendeu? Faz escolhas erradas, escala mal e substitui mal. Tá? Mas enfim, nós já falamos sobre isso e vocês se dizem decepcionados comigo porque vocês dizem que eu estou passando o pano para o Marcelo Teixeira e para o Alexandre Matos. Não, eu não estou passando pano. Eu acho que vocês é que passam pano para o Vojvoda, porque ele tem muita culpa nesse cartório. Muita culpa. Tá? Eu estou tentando distribuir a culpa. Vocês preferem olhar só para a administração. Claro, ninguém aguenta mais. O Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos também é uma decepção. Mais ou menos, né? Porque eu já falei para vocês e mostrei aqui as contratações que ele fez e foram boas. Mas inflacionou demais a folha de pagamento do Santos. O Santos que é um time que não tem dinheiro e por aí vai. Entendeu? Mas enfim, gente, o Santos está nessa situação muito complicada. Enquanto o São Paulo vem muito bem e está prontinho para esse clássico. Eu até anotei aqui a escalação do São Paulo. O São Paulo deve jogar com o Rafael, 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e o Sabino, ex-jogador do Santos. O Santos pode se criar por ali, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque esse Sabino é ruim, meu Deus. Aí tem lá a linha de 4, com o Mike, Pablo Maia, Bobadilha e Enzo Dias. Um pouquinho mais à frente o Marcos Antônio. E lá na frente Luciano e Tapia, com a opção de ter o Caleri no banco, ou talvez até jogando de cara no lugar do Tapia. Mas muita gente está dizendo que o São Paulo vem com força total para esse jogo. Acho que deve vir mesmo. Porque o São Paulo está numa situação pior que a do Santos no Campeonato Paulista. O São Paulo, se o Santos está flertando com o rebaixamento, o São Paulo também está. Tanto que o São Paulo só não está na zona de rebaixamento, e sim o Noroeste, porque o São Paulo tem 1 vitória e 4 pontos, o Noroeste tem nenhuma vitória e 4 pontos. Só por isso. Porque senão o São Paulo estaria na zona do rebaixamento. A situação do São Paulo é muito mais delicada que a do Santos. Muito mais delicada. Entendeu? E o São Paulo, se fizer vitória, pode chegar lá entre os classificados? Sim, vai depender de uma série de resultados, combinação de resultados. Mas mesmo com a vitória, a tendência é o São Paulo continuar fora daquele grupo de times que vai para a fase de mata-mata no Campeonato Paulista. Tá bom? Então vamos repetir o São Paulo aí para vocês fixar bem. São Paulo vai com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike, Bobadilha, Pablo Maia e Enzo Dias, um pouquinho mais à frente o Marcos Antônio e lá na frente Luciano e Tapia, ou Caleri. Tá? Quem vai pitar o jogo, sua mãe? Quem vai pitar o jogo é o João Vitor Gobi, tem só 30 anos. É um árbitro que já vai para o 3º clássico dele nessa temporada.
Ele apitou o jogo do Santos com o Palmeiras lá no clássico do Allianz Parque. Foi 1-0 do Palmeiras, normal, não aconteceu nada. Apitou o empate do Corinthians com o São Paulo lá na Arena de Itaquera, 1-1. Não me lembro de nada acontecendo. E agora vai para o terceiro clássico dele. Ou seja, é um árbitro, embora jovem, em quem a Federação Paulista de Futebol deposita muita esperança de que venha ser um árbitro de ponta no futuro. Como é que é o desempenho dele, do João Vitor Gobi, em jogos do Santos? Foram 5 partidas que ele apitou até hoje do Santos. Jovem, portanto, como eu falei para vocês. 2 vitórias do Santos, nenhum empate e 3 derrotas. E do São Paulo, senhor Maninho? 3 jogos, 2 a menos que o do Santos. 1 vitória e 2 empates e não apitou nenhuma derrota do São Paulo até agora. Tá bom, gente? Então é isso aí. Depois do jogo eu venho com um vídeo falando da partida. Tá? Espero que o Santos não nos faça ficar irritado no final da noite desse sábado. Só isso que eu peço, que eu espero que aconteça. Entende? Só isso que eu espero que aconteça. Tá bom, gente? Nos falamos.